boa noite. Começa agora o programa Família Projeto de Deus. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora pela TV ou pela internet. Boa noite, Silvia. Boa noite, amor. Boa noite a você aí de casa. E hoje eu começo o programa citando uma famosa frase: família que reza unida, permanece unida. E diante de uma rotina agitada, cheia de compromissos e outros interesses, será que filhos e pais têm conseguido rezar juntos? Qual a importância e o poder da oração em família? Pois é, Silvia, é com a família, com os pais e até mesmo com os avós que aprendemos, quando crianças, as primeiras orações. São eles que nos abençoam, ensinam o sinal da cruz, ensinam a agradecer pelos alimentos no momento das refeições. É o início da educação e da formação cristã. Porque onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, diz Jesus, aí estou eu no meio deles. E a oração é um meio de comunicação entre nós e Deus. E rezar em família significa nos unirmos numa mesma intenção e estabelecermos com Deus uma única comunicação. E para falar sobre esse assunto bem interessante, nós recebemos aqui no estúdio o Gildo Almeida e a Lia Rezende, que são casados há 32 anos e fazem parte da RCC desde 1984. Boa noite, Gildo. Boa noite, Silvia. Boa noite, Carlão. Boa noite, Que alegria Gilda. recebê-lo aqui, hein? Até que enfim você nos deu a honra certo, né? de vir Graças aqui a no Deus. nosso programa. Boa noite, Lia. Boa noite, Silvia. Obrigada. Boa noite, Carlos. Bem-vinda, viu? Amém. E o casamento deles deu muito certo, porque nós somos padrinho. Então, a gente reza por eles há Nossa muito oração tempo. foi bem atendida, E 32 anos de casado não é para qualquer um, Não, verdade? não é mesmo. E o Gildo e a 2 Lia. anos, 2 meses e 15 dias. Olha, tá Nossa, contando aí, né? gente, até isso. Olha, dá até vergonha, sabe até o dia. Quantos dias, né, amor? Que bom. E aproveitando o nosso tema de hoje, eu gostaria de te convidar a participar do nosso programa. Envia para nós o seu relato. Você reza em família? Como se organiza para que este momento de oração faça parte da sua rotina? Você pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp 19 996 75 5600 ou, se preferir, falar com a equipe do nosso call center 19 3871 9620. Para começar, eu gostaria de pedir para o Gildo falar um pouquinho como é que faz com que a oração em família seja um hábito. Bom, a família tem que rezar. Eu creio que se você, jovem e todos que já são casados, se encontraram, tem esse conhecimento com Deus, ele precisa de oração. Né? Precisa de oração, precisa estar em oração, né? Porque faz parte da vida do cristão. É como o alimento, nós necessitamos do arroz, do feijão, enfim, do alimento todos os dias, no almoço, no café da manhã, no almoço, no jantar. A oração também tem que fazer parte da nossa vida, senão a gente vai acabar com uma anemia espiritual. Você cria uma intimidade com Deus, né? Sim. Você vai, a partir da oração, você vai se tornando íntimo, né? E essa intimidade faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A oração, eu creio que já é uma intimidade com Deus. Né? Então, essa intimidade, você tem que permanecer. Né? E faz parte da nossa vida, graças a Deus. Ô Lia, e como é que faz para fazer isso que é uma realidade, né? Que é como o Gildo explicou, como é que a gente faz para tornar isso um hábito? Bom, a primeira coisa, o casal precisa ter um objetivo em comum, né? Eu e o Gil, nós nos conhecemos na renovação carismática, nós nos conhecemos dentro de retiro, na igreja. Então, já é um hábito da nossa vida, a oração na nossa vida individual, né? Quando nós começamos a namorar, nós começamos a namorar diante do Santíssimo Sacramento. Nós nos aceitamos em namoro dentro da igreja, numa missa. Então, quer dizer, a oração, a intimidade com Deus faz parte desde antes do namoro. E ela veio junto com o namoro. E aí nós temos um roteiro, uma rotina de oração todos os dias. Por exemplo, a gente não levanta sem rezar. E muitas vezes vai dormir tarde, está cansado, o Júlio já levantou antes, eu estou lá de pijama na cama ainda, ele acorda, amor, na hora de rezar. Ainda que eu fique na cama e o Júlio precisa sair, né? Se a gente tem um horário diferente, ele me acorda, a gente reza, eu ainda na cama, ele vai embora e eu continuo dormindo, mas ele não sai sem a gente rezar junto. Tem que né? seja
Se não der dependendo tempo, do tempo, né, um Pai Nosso, que é a oração perfeita, né, e uma Ave Maria. Mas geralmente a gente tem um roteiro uma meia hora de de manhã. oração. De manhã nós temos um roteiro de 30 minutos de Então, oração. não tem como o casamento dar errado, pela Não tem. verdade. Mas não é fácil. Contando com a graça É. de Deus e com a oração, Na hora do almoço, se a gente está em casa ou não, é sagrado, né? O pessoal fala, mas mesmo em público, mesmo no restaurante? Então a gente sempre vê no restaurante assim, o pessoal dá aquela olhada. A refeição vem, pega na mão, faz Pai Nosso, reza, faz Pai Nosso e come. Assim, então, mas até no restaurante, até no restaurante, até numa festa, até numa festa. Né? E antes de dormir tem que agradecer a Deus. Porque eu ouvi então é uma vez rotina. Que a gente não é que nem cachorro e gato, animal, que já chega desesperado e começa a comer, né? A gente tem a alma e a gente precisa agradecer esse alimento, porque quanta gente não tem, né? Não os tem, né? Sim. E você sabe que você está falando disso agora, né? Até num restaurante, eu me lembro, eu estava numa universidade, uma grande universidade aqui, na faculdade de Física, e fui almoçar ali no refeitório. E eu falei assim, puxa vida, aqui deve ter muito pouco cristão nessa faculdade aqui, porque está todo mundo mais preocupado com número, com coisa. E aí eu falei, vou fazer o sinal da cruz na refeição, que já é hábito nosso também, né, em qualquer lugar que a gente esteja. Vou fazer o sinal da cruz e até para mostrar que tem alguma coisa aqui, né? E olha que pretensão a mim, mal sabia eu. Quando eu cheguei na mesa, acabei de fazer o sinal da cruz, na mesa do lado o pessoal estava acabando. 3 estudantes se levantaram, ficaram em pé do lado da mesa e fizeram o sinal da cruz agradecendo pela refeição que tinham tido. É bonito, Então, né? É gostoso isso. É, gostoso, Nossa. a gente se sente em família, né? Mas Sim. que é importante, mais pessoas, se tivessem esse hábito, a gente ia perceber que tem muito mais gente que reza, às vezes, do lado da gente, do que gente que não reza, né? Já aconteceu, né? Nesses 32 anos e 2 meses, o que vai falar, né? 15 dias? Já aconteceu. De repente, a gente está longe um do outro, mas nós rezamos. Quantas vezes a gente, sem contato, sem telefone, rezar pelo WhatsApp? Ele põe lá, Pai Nosso. Aí eu continuo, eu ponho Ave Maria. A gente também. Então, assim, está longe, mas você acha meios para estar junto e rezar. Né? Olha para a luz, 2 mesmo testemunhos estiver e rezem juntos, né? Só para falar de estar longe, o Gildo vocês conhecem, né? Daqui da casa, já quanto tempo, né? Você está aqui, né, Gildo? Trabalhei aqui Quantos anos, quantos 31 dias? anos e 2 meses. Não, mais. Não, registro aqui na Ah, associação. nossa. A gente tem 32 anos de casados. É. Você trabalhou antes da gente estar casado? Então, Olha lá, a primeira briga do Primeira casal. briga do Vamos casal ao assistir vivo. aqui ao vivo. Não, mas o Gildo, e vocês, como vocês conhecem o Gildo, vocês sabem que ele viaja, né? Está sempre em missão, está sempre... conta um pouquinho para a gente, o que você... Então, eu faz trabalhei aqui 31 anos e 2 meses, né? Como missionário, funcionário. Participei em várias atividades aqui da Associação do Senhor Jesus, né? E trabalhei com as missões das Mãos Ensanguentadas de Jesus, né? E hoje a gente continua com a missão lá na paróquia, enfim, tem outro trabalho. E esse trabalho na associação, então, como missionário, indo nas missas e levando a novena, a devoção das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Que bom. Bacana. E hoje eu estava ouvindo um padre, ele numa palestra, e ele falando, né, que conversar com Deus não é um monólogo. Eu falo, chega lá correndo, ajoelha diante do Santíssimo, já reza, nossa, eu preciso ir embora, já sai correndo, né? E aquele monólogo, a gente não para ouvir Deus, né? E hoje eu tive uma experiência, eu preciso contar para vocês, porque assim, eu tive uma experiência muito pessoal e com o Senhor, então eu quero contar para vocês. Eu estou passando por um momento de discernimento e eu estou querendo fugir da cruz. Eu não sei você, eu não sei se você gosta de cruz, eu não sei como é que é, mas eu estou querendo fugir da cruz. E hoje eu fui rezar e fiquei lá diante do Santíssimo, fiz a visita ao Santíssimo e fiquei ali. E ali eu comecei a chorar. Parecia uma louca, né? Falei, nossa, quem vê, né? E eu ali, e aí eu falava, ai, Jesus, não quero a cruz, né? Não... E aí me veio a imagem de Jesus na cruz, ele na cruz, né? E eu comecei a meditar que as pessoas cuspiam nele,
bateram com chicote, apanhou muito o Senhor. E tudo que ele passou na cruz, toda a humilhação, ele sendo Deus, ele não tinha nenhum pecado. Ele vai e ele fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E Jesus vai e se entrega, até a gente estava comentando, né? Ele vai, ele se levanta e fala, sou eu, e vai ao encontro da cruz. E beija a cruz, né? Nossa, eu fiquei com uma vergonha. Eu falava, Senhor, que vergonha, né? Eu aqui com medo da cruz, o Senhor fez tudo isso para mim. E saí dali, fui diante de Santa Rita, e toda a cruz que Santa Rita passou, se você não conhece ainda a história, é maravilhosa. E aí eu falei, nossa, eu me senti uma pateta. Eu falei, gente, o que é isso, né? O que essas pessoas, né? Tanto Jesus como os santos, enfrentaram a cruz. Nos mostraram. E a gente quer fugir da cruz, não é? É isso mesmo. Infelizmente a gente tem essa... ninguém quer cruz, né? Porque ninguém quer sofrer, mas o caminho de santidade passa por isso. Passa por Não isso. tem ressurreição sem cruz. Agora, voltando à oração, vocês falaram da oração de vocês dois. E vocês têm 2 filhos, né? 2 aqui e 1 no céu. Temos um intercessor no céu já. Um intercessor já rezando diante do Pai, né? Como é que vocês formaram as crianças? Despertaram esse hábito nas crianças, nos filhos também, que hoje já estão grandes, 1, 2, 3. Já. Eu me lembro o Mateus, né, o mais velho, a Érica, são 3 anos de diferença, os dois. E a gente ia participar. E na realidade, naquela época a gente já participava da renovação dos retiros, que lá no Colégio de São José, que a gente levava até um colchãozinho, montava a livraria e levava um colchãozinho para o Mateus dormir ali no cantinho, né? Então ele dormia. Nas missas, por exemplo, para participar, é sempre um ou outro, né? A hora que a criança começava a chorar, a gente saía, ia brincar, porque a criança não fica parada. Então uma vez era eu, outra vez a Lia, saía quando veio a Érica, a mesma coisa, né? A gente saía, ficava lá, ia no jardim, na praça, na frente da igreja, depois no outro domingo revezava. Então, eles sempre estiveram presentes e nunca atrapalharam a gente de estar participando de missa, de estar rezando. De participar de encontros. Vocês nunca deixaram de nunca ir deixamos. Com a desculpa, porque tem gente que adora, né? Ai, nossa, tá e tão nunca bom deixei de em sofá, casa. eu não vou à missa, porque a criança é pequena, né? E... É importante isso, né? Vocês levam, sabendo que não é um ambiente próprio para ela, para a idade dela e tudo, mas leva à missa, né? Retiro de carnaval, quando de repente ia ter o show, a missa, né, que tinha antigamente, era diferente, o colchonete ficava atrás da caixa de som. Então, o pessoal, não tem barulho. Eu falei, não, mas atrás da caixa de som não tem barulho. Então, você põe ela atrás da caixa de som, fica ali. E quantas vezes a gente, durante o retiro, até em pregação, que às vezes a gente pregava, e a gente viu o nosso filho passando de colo em colo, né? Eu de olho, né? Com quem tá. Então, você percebe que a comunidade, ela por si só, ela ajuda. Então, sem filho não atrapalha em nada. E o que vocês fazem? Então, essa é uma primeira fase. Como que faz para os filhos, depois que começam a crescer, manter esse hábito? Né? Bom, aí que chega o problema, né? Na adolescência, eles ainda obedecem, então vão com a gente. Assim, quem já tem filho, né? Jovem, adulto, sabe todo esse processo, né? Então, uma certa idade, eles te acompanham em tudo, amam ir, são os primeiros a irem, porque você põe o gosto na criança, né? Na adolescência, eles começam a ter uma rebeldia, quer dormir até mais tarde e tal. Então, a gente sempre deixou claro, para passear tem tempo, para estudar tem tempo, e na missa tem tempo. Então, assim, há tempo para tudo na vida. Exato. Então, desde pequeno, eles foram aprendendo. Ah, está chovendo, não vou para a escola. Se estiver chovendo no dia da festa, você vai sair para a festa? Vou. Então, você também vai para a escola, você também vai para a missa. Então, assim, aos pouquinhos, a criança, o adolescente, o jovem vai aprendendo que há um tempo para tudo. Uma coisa que a gente sempre teve em casa é mentira nunca. Eu quero faltar da escola, não quero ir na missa. Por quê? Hoje eu não estou afim. Por quê? Então, se dependendo da situação, você sabe que tem um dia que a situação não está boa para o adolescente, para o jovem. Então, você concorda e vai. Mas, assim, a gente sempre fez um jogo de cintura, não se torna uma rotina. Hoje, o Mateus mora sozinho, né? Foi morar sozinho. A Érica está há 2 anos fora do Brasil, né? E não tem como você controlar. Não, passaram pela universidade. Né? Eu falo que aí a universidade é um
um momento crucial na vida do jovem, né? Porque daí ele se depara com uma realidade que às vezes a gente não ensina em casa. Pois é. Né? E se depara com outras culturas, com outros ensinamentos, né? Com debates até mesmo das matérias que vão contra a doutrina católica. Então você começa a ver aí o jovem sendo bombardeado de todos os lados. Mas o que é importante? É a gente em casa manter a oração firme e a fé firme. Né? Sempre há discussão em casa e debate, eles sempre nos questionam quanto à questão do homossexualismo, do aborto, eles sempre vêm com as ideias. E a gente sempre falou, nunca debater, falar a nossa opinião. Tá sobre a rocha. Sim, quando a família eu tá sempre sobre falo a para rocha... eles assim, né? Uma coisa que eu sempre falo para os dois eu assumi para a minha vida um Deus vivo, Jesus, a Igreja Católica Apostólica Romana. Se lá na frente eu descobrir que eu estiver errada, eu vou assumir porque foi a minha escolha. Então, eu vou assumir os erros, ou os atos, ou as consequências daquilo que eu coloquei para a minha vida. Mas e se algum dia lá na frente descobrir que esse Deus não existe? Eu assumi, para mim é isso, eu vivo isso. Agora, é importante uma dica que, como você falou, né? Vai chegar uma idade que não adianta ficar esse embate, confrontando e tudo, né? Então, é importante que nesse momento que a gente, que as crianças estão lá ouvindo a gente, prestando atenção, vendo o nosso exemplo, que a gente deixe bem claro para os nossos filhos o porquê que a gente vai à missa, o porquê que o pai e a mãe fazem questão de rezar sozinhos e rezar juntos. Por que reza antes das refeições? Não dá às vezes a resposta mais fácil é porque tem que ir à missa. Não, mas não é isso, porque depois ele vai chegar na escola e os amigos, as amigas vão falar, não tem que ir à missa. Não tem que ir. Então é sempre esse porquê. A gente mostrar aquilo que você falou, Lia. Eu achei muito bacana isso. Eu encontrei um Deus vivo e eu quero celebrar com esse Deus vivo. E os filhos precisam perceber isso. Interessante, é a base, né? Eu vejo assim, as crianças, ela tendo uma boa base de oração, de respeito, de cidadania, eles vão crescer. Lá na frente, eles vão entrar na faculdade, vão ter outras ideias, outros pensamentos, mas a base mantém. Tanto é que hoje, por exemplo, Mateus, Érica, a gente sempre tem um momento de oração, um reza para o outro, através dos meios de comunicação. E sempre eles estão pedindo oração para nós. Ah, pai, reza para o meu amigo que está precisando. Ah, coloque nas orações fulano e tal. Então, a base tem. Então, eu não me preocupo com isso. Eu sei que, de repente, lá na frente, eles vão voltar, ou, né, de uma maneira ou de outra, eles vão e estão em contato com Deus. Tá. E nós vamos assistir agora um vídeo onde um casal testemunha os benefícios da oração em família. A oração em família, ela é importante e ela é fundamental quando a gente escolhe trazê-la para o nosso dia a dia. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Terço, a oração à mesa antes das refeições, elas vão concretizando a presença de Deus na vida da gente. E não tem outro caminho a não ser concretizando a oração no dia a dia, lá em casa. E a gente aprendeu com o nosso querido e saudoso Padre Léo o valor da oração conjugal, porque Ricardo e eu íamos à missa juntos, rezávamos as nossas novenas, mas a gente não parava para rezar a nossa vida conjugal. E quando nós aprendemos a rezar como casal, a pedir como casal, de mãos dadas, todas as noites, ou às vezes de manhã, ou às vezes distante um do outro, mas pelo telefone, a gente cresceu tanto na nossa vida familiar. Por quê? Porque a gente descobriu o valor que tem a oração conjugal. Quando o casal dá as mãos e reza juntos. E lembre-se que a oração conjugal, a oração em família, ela começa quando você escolhe. Bacana, né? Uma excelente dica aqui pra gente, né? A oração do casal. Então tem a oração sua individual, o seu falar com Deus individual, a sua experiência, mas um orando pelo outro e a gente, olha, reza para mim que eu tô nessa situação, olha, eu tô precisando de oração por isso. Então, assim, eu vejo muito importante esse relacionamento do casal com Deus, né? Como que Deus faz e como Deus atua na nossa vida, né? Através da oração. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E acaba aumentando o vínculo, né, de todos. É muito importante. Esse dar as mãos que a Eliana falou para o Ricardo é
é um sinal ali visível daquilo que está acontecendo no coração deles e diante de Deus, né? Eles estão se unindo para juntos se relacionar com Deus. E a gente está percebendo, né, nos dias de hoje, um grande problema, porque a família ela está se distanciando pelos próprios meios de comunicação, as pessoas não, né? Então, que conselho que a gente pode dar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como, né, no meio dessa crise que as famílias estão vivendo, porque, na verdade, muitas vezes, e muitas crises, vem da falta de intimidade com Deus, porque a hora que você começa a rezar, que você pega a sua palavra aqui e que você vai ver o que Deus quer para você e para sua família, a sua vida se transforma. Então, que conselho que a gente pode dar para essas pessoas que estão em crise hoje e que não estão em oração? Pode falar. Nós cremos que, assim, a pessoa tem que ter um objetivo, né? Eu não casei com a Lia por acaso. Foi tudo, a gente orou antes, nós pensamos, nós rezamos, até hoje. Tudo que vamos fazer, a gente se coloca em oração. Eu creio que se você tem um objetivo, você quer ser feliz, quer ter essa intimidade com Deus, quer ter essa intimidade com a sua esposa, com o seu marido, né? Começa por vocês dois. Comece a rezar, que seja um Pai Nosso e uma Ave Maria, à noite, antes de dormir. E aí você vai pegando gosto. E a oração, essa intimidade, quando você tem essa intimidade com Deus e com a sua esposa, é muito gratificante, é muito gostoso, né? Saber com quem eu posso contar com a oração, posso ser verdadeiro com a minha esposa, ela ser verdadeira comigo, não existe mentira, né? Não existe falsidade. Então, é importante isso. O grande segredo é você ter objetivo, aquilo que você vai fazer, o que você quer para a sua vida. Se você é cristão, né, você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que viver com Deus e procurar essa intimidade, se encontrar com Deus. Agora, para isso precisa de tempo, né? Precisa. E eu acho que a Silvia mencionou aí rapidamente, né, os meios de comunicação. Então, tem muita gente que está nos acompanhando agora pela televisão, pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Tem muita gente que vai assistir o programa numa reprise depois, em qualquer outra mídia aí. Então, isso é muito bom. É bom que exista tudo isso. Sim. Por outro lado, a gente corre o risco de perder muito tempo com isso também, né? Às vezes a pessoa fala que não tem tempo, mas na hora que vai ver lá quanto tempo ficou no celular, daria para ter conversado muito com Deus, né? Você falou de crise, né? De casais e a família no geral, né? Eu acredito que nós aqui, se fôssemos parar e falar de momentos de crise que tivemos, a gente às vezes esquece agora, né? Mas se você começar a recordar, você vê que você teve situações de dificuldade no casal, né? Se o casal tem o hábito de rezar nas alegrias, né, nos momentos que ele não tem problema, porque o ser humano, ele só busca ajuda quando ele não tem força própria. E aí, porque normalmente a gente é autossuficiente, a gente acha, né? Que a gente é autossuficiente. Mas na família, quando há uma dificuldade, o último recurso é Deus. Ainda, graças a Deus, eu falo, né? É buscar Deus na oração, né? E eu sempre começo assim, eu ajudo, né? A gente tem alguma dificuldade, um dilema, a saída da Érica de casa, o Mateus, a dificuldade dele, problema entre a gente mesmo com essas viagens dele, né? Fica muito distante, isso cria um atrito, é difícil para conciliar, né, a vida do trabalho, de casa, de filhos, né? Então, a primeira coisa, reza um Pai Nosso. Eu faço assim que é a oração perfeita. Nem na hora da raiva, da bronca, da tristeza, da angústia, para você e reza um Pai Nosso. É a primeira abertura para o coração. Né? Porque se eu esperar ir na missa, achar um padre, procurar alguém, eu vou sempre protelar para depois. Eu não vou rezar. Né? Então, primeira coisa, você se encontra em crise neste momento, para você sozinha, ou marido ou mulher, para sozinho, e reza um Pai Nosso. Neste momento, acabou o programa aqui agora no Em Bloco, você vai lá e reza o seu Pai Nosso. Sua primeira abertura com Deus. E aí, é o que a Silvia disse, rezou um Pai Nosso, Ave Maria, aí você chora. Debulha em lágrimas, Nossa. né? Porque você já falou com Deus, você deu aquela abertura. Debulha em lágrimas, fala com Ele, chora, reclama, e aí escuta. Né? Enquanto chora, no finalzinho, escuta. Escuta. Fala sobre isso um pouquinho. Essa um pouquinho, vamos deixar para depois, no próximo bloco? Vamos aproveitar isso que ela está falando aí agora. Como escutar Deus. A gente tem que dar uma paradinha
Então você liga para a gente aqui no nosso call center 19 3871 9620, 3871 9620. Fala para a gente, você tem o hábito de rezar em família? Você já tem um testemunho para dar? Liga para a gente aqui, passa isso. E também aproveita esse break aqui, essa pausa que nós vamos dar, para fazer isso que a Lia falou agora. Reza um pouquinho, pega as pessoas que estão assistindo o programa aí com você, dá a mão e reza um pouquinho. É rapidinho, a gente já volta. Até daqui a pouco.